Estamos de volta com Aproveite a Vida. Então estamos de volta agora, nesse próximo bloco, o programa Aproveite a Vida. Vamos abordar um pouquinho mais sobre o tema próteses ortodônticas. O professor Edson, ele é professor de cursos de próteses ortodônticas no Brasil inteiro. E aqui, especificamente em Presidente Prudente, ele tem cursos de especialização no CPO. Ele tem 2 cursos específicos, né? Um curso é o curso de confecção de aparelhos ortodônticos e o outro curso é o curso de confecção de aparelhos ortopédicos, que eu já queria saber um pouquinho mais a diferença, professor. Como é que se diferenciam esses 2 cursos aí dentro do CPO? Olha, Marcelo, é fácil de entender. Ortodônticos é quando trata de alinhamento dos dentes, mudança de posição dos dentes. Então, giroversão de dentes. Então, são aparelhos destinados para fazer giroversão ou ancoragem de dentes, porque o tratamento tem todo um planejamento, etc. Tal. Então, quando o paciente começa a tratar no ortodontista, o ortodontista vê por bem começar um tratamento com ancoragem, então ele usa determinado aparelho. E logo depois da terapia ortodôntica, usa o aparelho que a gente chama de contenção, que é para manter aquele tratamento que foi todo feito, de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, etc. No decorrer desse período de tratamento, existem alguns aparelhos, que são chamados de aparelhos ortodônticos ou removíveis, vamos dizer assim. Mas são aparelhos que destinam para giroversão de dentes ou mudança de postura de dentes. Isso são aparelhos ortodônticos. Quando você fala em aparelhos ortopédicos, são aparelhos de estímulos de crescimento. Ou seja, aqueles pacientes que chegam com falta de estímulos de crescimento de mandíbula. Então, por exemplo, a criança, vou te dar um exemplo rápido, a criança não mamou na mãe, não mamou no seio. Então, o que acontece? Ela não fez um movimento de sucção, né? Sucção e estímulo de crescimento. Então, ela tem uma redução de mandíbula. Automaticamente, em classificação de ângulo, que foi o cientista que descobriu e que pesquisou sobre isso, ele classificou essa paciente como classe 2, ou seja, mandíbula atrás, que precisa fazer um estímulo de crescimento. Então, este aparelho é um aparelho ortopédico, ou seja, ele vai trabalhar com estímulo de crescimento na tábua óssea aqui, ó. Entendi. Tá? Então, esses são aparelhos ortopédicos. E tem uma gama imensa de aparelhos ortopédicos. Da mesma forma que tem o aparelho para estimular o crescimento da mandíbula, também tem um aparelho que é destinado para ancorar ela, ou seja, para segurar ela, que é o chamado paciente de classe 3, ou aqueles prognatas. Não sei se vocês se recordam, mas antigamente nós tínhamos um cachorrinho que era um cachorrinho piquinês, né? Que ele tinha... o que tem o queixo para frente, é o prognata. Esse é o classe 3. Tá. E hoje existem aparelhos que na fase de crescimento são usados para impedir esse crescimento e para provocar uma situação normal, ou uma classe 1, que se diria uma oclusão normal no paciente. Então são aparelhos ortopédicos. Ortopédicos. Interessante, eu não sabia disso, até uma curiosidade. Tem o agnata, que ele tem o queixo para dentro. Isso. Né? O prognata, que tem o queixo para fora. Esses aparelhos ortopédicos, eles poderiam ajudar essa pessoa a melhorar essa questão funcional e estética da mandíbula sem cirurgia? Porque existem as cirurgias bucomaxilofaciais para tentar, muitas vezes, corrigir essas disfunções, esses defeitos. Boa pergunta. Um aparelho poderia ajudar e talvez diminuir a possibilidade de uma cirurgia? Boa pergunta. Tudo vai depender do momento em que se procurou o ortodontista, do início do tratamento e que estágio está essa criança, esse adolescente, esse paciente. Se pegar naquela fase de crescimento, existem aparelhos que vão estimular o crescimento de mandíbula ou, ao mesmo tempo, retê-la. E aí vai provocar uma situação normal de oclusão. Se pegar um paciente já com o desenvolvimento todo feito já na boca, um paciente de 18, 19, 20 anos, não tem mais como. Então só tem que ser feito um alinhamento e provavelmente, dependendo de como está essa oclusão, a sua necessidade aí é um caso cirúrgico. É um caso cirúrgico, aí vai para um profissional realmente especializado nisso para que seja feita essa cirurgia. Então, há possibilidade sim, mas desde que esse paciente esteja em uma condição de crescimento. Porque aí você faz mudança. A árvore velha, quando você muda ela de local, dificilmente ela consegue reagir. Agora você troca uma nova de lugar e agou ela direitinho que ela vai embora. Com certeza. Adubando a coisa funciona bem. Adubando o negócio anda. Professor, fale um pouquinho mais desses aparelhos aqui que o senhor trouxe. Eu queria que o senhor desse uma demonstração para o nosso público aqui. O que são esses aparelhos? Na verdade, eu trouxe alguns aparelhos aqui
né? Não trouxe muitos porque a gama de aparelhos é muito grande. Hoje existe lá 300 e poucos aparelhos, né, no mercado. Mas eu trouxe alguns aparelhos aqui que são usados rotineiramente hoje. Não é? Existe um aparelho aqui interessante que é chamado de pêndulo. Ou seja, os pacientes ou a mãe do paciente, logo que chega no consultório do ortodontista, principalmente se for odontopediatra que faz ortodontia, ela fala assim, mas meu filho vai usar aquele freio de burro, aquele negócio atrás. Esse aparelhinho aqui, ele é um pêndulo, é justamente para eliminar aquele aparelho extrabucal. Externo, que fica aquele aparelho feio. externo. É um aparelho que funciona, sim, mas tem uma série de condições para que ele funcione. O paciente tem que aceitar bem, a genética do paciente tem que ser boa. Então, esse é um aparelhinho interessante, né, nessa área, porque elimina aquele negócio do extrabucal fora realmente da boca. Muito interessante esse aparelho. E tem vários aparelhos no mercado, onde a gente pode depois estar explicando também, porque a gama é muito grande, Marcelo. Tá certo, eu estou vendo aí que são muitos aparelhos, né? Mas estamos terminando agora o segundo bloco. Voltaremos no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre esses equipamentos que o professor Edson Amâncio nos trouxe. Nos aguarde. Voltamos em instantes com Aproveite a Vida.